minhas impressões sobre o filme Divertidamente 2 como mãe e psicóloga. Eu sou a Ana Cláudia Santos, sou psicóloga e ensino a entender o filho adolescente para lidar com ele. Já clica aqui em inscrever-se para você estar conectado comigo e assim receber todos os conteúdos que posto por aqui. E olha só, eu sei que você já deve ter visto aí na internet um monte de assunto, um monte de comentários sobre esse filme, o filme Divertidamente 2. E sim, eu fui assistir o filme Divertidamente 2, fui acompanhado da minha mãe, do meu irmão, que sempre me agenda para os filmes, para os cinemas. Estou sempre agendada e aí está aí o registro para você ver. Nesse filme eu pude perceber pontos relevantes, que inclusive eu fiz vídeos aqui falando para você o que poderia prometer esse filme. Através do trailer que nós assistimos, eu fui fazendo alguns comentários. Se você não viu, depois você assiste. Lá durante o momento em que eu assisti o filme, eu tive as minhas impressões. Muitos pontos relevantes, muita coisa boa. Eu quero compartilhar agora com você, mas antes eu quero dizer que você já deve estar cansado talvez de olhar aqui na rede um monte de gente que trouxe assuntos sobre Divertidamente 2 e vários pontos, mas eu quero trazer algo diferente para você no meu olhar de mãe, no meu olhar lapidado de psicóloga. Por isso fiz várias anotações aqui para não esquecer de te falar nada. E tem uma história que foi contada nesse filme. Se você não assistiu, eu indico que você vá assistir. Um dos primeiros pontos que eu quero falar para você é o que muito foi falado durante esse filme, que é o senso de si. Não sei se você já assistiu e se ao assistir você entendeu o que é o senso de si. Achei muito curioso, muito interessante essa forma de falar. O senso de si. O que é um senso de si? É aquilo que eu tenho em mim, aquilo que foi plantado em mim, o meu alicerce. É como se eu olhasse para uma árvore e falasse: o senso dessa árvore são as raízes, aquilo que deixa a árvore firmada, em pé, de onde vem a nutrição, quem traz a nutrição, as raízes. Então esse senso de si, através dessas raízes, através daquilo que temos dentro de nós, nos faz, nos organiza. Quando você olha para mim, Rosana, se você é uma amiga pessoal minha, por exemplo, ao estarmos ali numa intimidade, conversando, decidindo, fazendo algumas coisas, você vai perceber o meu senso de si, como eu sou, qual é a minha referência, qual é a minha influência, o que eu dou valor, aquilo que para mim não é legal, aquilo que para mim é valiosíssimo, aquilo para mim que é uma virtude, aquilo para mim que não é negociável, ou seja, aquilo que está dentro de mim, o senso de si, o meu senso, que eu percebo em mim, de onde eu vim, aquilo que tem em mim, que me pertence e que me traz o pertencimento. E aí é um ponto muito relevante na adolescência, porque o que foi construído não pode ser destruído. E o senso de si está sendo também mais evoluído, mais estruturado durante a fase da adolescência. E eu reforço, o que foi construído não pode ser destruído. Pode até ser melhorado, sabe? Você ter ali trazido um remanejo, uma transformaçãozinha, mas não pode ser destruído. Então, aquilo que é plantado na vida de um filho, para sempre estará lá. Será uma das pontas de raiz. É o senso de si, é aquilo que foi dado, é aquilo que foi plantado, aquilo que foi colocado dentro de si. E também a sua maneira de percepção. Quando a gente pensa no filme Divertidamente 2, logo no início, ali nos primeiros minutos, na personagem, naquela menina que vem tendo os conflitos existenciais da adolescência, fala-se muito desse senso de si. O momento em que ela começa a colocar suas características, o momento que ela coloca em evidência as novas formas de falar, de fazer as coisas, o senso de si que ela trouxe da infância. Então as emoções, elas vão sendo misturadas, e as emoções da adolescência só podem existir porque um dia existiram outras emoções lá na infância, são as emoções primárias, e você vê isso no filme, lá com a alegria, com a tristeza. A tristeza tá sempre ali falando, tentando resolver alguma coisa, aquela choradeira, não é assim? Então as emoções primárias estavam ali dando força
força, dando senso de si para essa garota, para que ela pudesse ter ali internamente o seu fortalecimento. E durante toda a história do filme é muito lindo, porque a gente vai vendo quanto essas emoções vão sendo transformadas. Só que por serem transformadas, elas evoluem. E ao evoluir, primeiro passa pelo conflito. E é o conflito que amadurece, é o conflito que faz crescer. Sem expandir, sem ficar apertadinho naquele lugar de crescimento, não tem nova adaptação, não tem novo momento de crescimento. E é tudo isso que ela passou. Quando ela começou a ter novas amizades, ter que tomar decisões novas, quando mudou de colégio, quando teve que decidir entre as coisas da infância, muito bem representada nas amizades anteriores, fico com as amigas da infância, eu fico com as novas amigas, mas será que estou tomando a decisão certa? Será que tem virtude nisso? Será que tem verdade? Eu estou certo ou não estou certo? Mas eu vou perder. E uma das coisas que adolescente mais tem medo é da perda, é de não pertencer. E ficou muito claro sobre o pertencimento, não foi falado essa palavra no filme, mas a gente evidencia a questão do pertencimento quando essa garota, personagem, ela deixa as amigas de infância, porque estava magoada com algumas coisas na questão de endereço, de escola, trajetória que cada uma iria tomar, porque era um momento de novas decisões particulares, vivenciais ali, muito individuais, e cada uma teve que tomar decisão sobre moradia, sobre escola, e ela também teve que tomar as suas. Mas existiu mágoa, porque de uma maneira ilusória espera que sempre vão estar juntas, mas as coisas evoluem e ela precisou tomar decisão. Na questão do pertencimento, ela já pertencia a essas meninas, já era fato, eu já pertenço, estou magoada, mas pertencemos uma à outra. Tinha lá o jeitinho de cumprimento delas e tal, com as mãos, a maneira de se encostar para fazer os cumprimentos, já existia um pertencimento. O pertencimento que não existia era nessa entrada do colégio com as garotas totalmente com características maiores, mais velhas, mais bonitas, tudo maior, tudo mais fermentado aos olhos dessa personagem que percebeu, aqui eu ainda não pertenço, eu tenho que conquistar esse lugar. Só que partiu para a todo custo. E esse a todo custo trouxe para ela momentos conflituosos de forma que não foram saudáveis, que inclusive foram momentos muito dolorosos. Sentimento de medo, de perda. Nesse momento, por mais que já sabia que tinha ali a consciência de que pertencia às amigas da infância, havia o medo de perdê-las porque era um momento de decisão e cada uma poderia tomar caminhos diferentes. E ao mesmo tempo, o medo maior de que nessa nova entrada, nesse novo momento, novo lugar de vida, isso acontece demais quando o filho ou a filha vai principalmente para o ensino médio, lá com seus 14, 15 anos. E ao estar, às vezes, numa outra escola, ou é um curso técnico, ou às vezes não mudou o endereço da escola, mas vieram novos alunos. E só pelo fato de ter novos alunos, novos jovens adolescentes ali, já é o fato de olhar, olha o cabelo dessa, nossa, olha lá o corpão daquela. Olha o batom, olha o brinco. Se são os meninos, nossa, joga futebol, olha a maneira de andar, olha que senta, olha que fala. Nossa, ele sabe matemática, eu não sei. Olha, quando fala se impõe, não consigo me impor. Quando fala, todo mundo para escutar. Olha, a pessoa tem presença. E aí vai se sentindo diminuído, porque o pertencimento ainda não foi conquistado. E aqui nós temos o entrave da adolescência. Como conquistar o pertencimento? Como fazer parte deste novo grupo, nessa galera? O que essa galera faz? O que essa galera tem que esse jovem, no caso do filme Divertidamente 2, a personagem precisou ser incluída, se incluir, fazendo as mesmas coisas, até pintar o cabelo igual. Ela pintou o cabelo, mas não era um traço da personalidade dela, não era um desejo, um jeito que ela se sentia bonita. Aquilo foi colocado para o pertencimento, mas não por um desejo único e exclusivo dela. Então fazer algo só porque os outros estão fazendo, isso é a todo custo, porque pode ser que
o adolescente, muitas vezes, aqui trazendo para nossa realidade, até o meu olhar de mãe, junto com o de psicóloga, quantas vezes o adolescente vai ter algumas atitudes, fazer o que os outros estão fazendo só para pertencer, para ser aceito neste novo grupo. Então, a todo custo, vai fazer sua investida para participar e ser aceito desse novo grupo. E quantas vezes eu escuto mães dizendo: Rosana, agora só aqueles amigos que importam, a gente não importa mais. Rosana, olha só, agora nem fala comigo mais, só fala com os meninos, com as meninas, nem fala mais comigo, não me conta mais as coisas. Comigo não fala nada, mas meu filho ou a minha filha não é tímido assim, não é tão caladona assim. Lá quando está com as meninas ou com os meninos, nossa, é uma tagarela, mas comigo não fala mais. Por que será? Eu respondo, por conta do pertencimento, por conta desses novos referenciais. E no filme ficou muito claro quando ela faz a mechinha vermelha lá no cabelo para ser igual às outras meninas. Só que isso não era do íntimo dela, isso não era da essência dela. E não deu muito certo, porque ela começou a entrar em contradição com os valores, com os princípios e começou a fazer mal para ela. As raízes, o senso de si, aquilo que tinha dentro dela, começou a virar uma bagunça. Ela começou a descartar algumas coisas, assumir outras, a representação lá das emoções, das novas emoções que surgiram. Isso foi virando uma bagunça. Foi por isso que entrou a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que uma grande bagunça em todas as formas de pensar, de sentir, porque não há foco. O adolescente não foca só na alegria, só na tristeza, só na preocupação, ou só na autoestima, ou só no mau humor. Não, o adolescente, ele é tudo de uma vez. Por isso que às vezes está tagarela, outras vezes está lá enfurnado naquele quarto, naquela caverna, não sai de lá por nada. Outra hora uma tagarela com as amigas, outra hora briga com todo mundo, sai às vezes pisando duro. Mas o que fica evidente é isso, a busca de pertencer, porque existe uma encrenca acontecendo ali dentro, que é esse grande conflito. Mas o senso de si, ele está ali, com uma raiz forte. Então, o que uma mãe, um pai, planta na vida de um filho é muito forte, é muito impactante, porque é isso que deve falar mais alto, como referência, como influência. E isso foi acontecendo com essa personagem no filme Divertidamente. Ela trouxe para a vida dela, naquele momento em que ela estava no jogo, lá mais na segunda parte pro final do filme, quando ela estava em conflito, se ela dava conta ou não dava conta, e muitos pensamentos, uma bagunça de coisas que ela estava pensando tudo ao mesmo tempo ali, ela teve todas as convicções juntas, formando quem ela é. Isso gerou um conflito, ela precisou se ausentar, foi retirada do jogo, mas foi bom, foi ruim para ela que se sentiu excluída, mas ao mesmo tempo foi bom porque foi uma oportunidade para colocar os pensamentos em ordem. Mas primeiro quase que foi ali uma panelinha de pressão, quase que explode, porque no filme você vê a ansiedade tipo uma panelinha de pressão explodindo. Mas o que aconteceu nesse momento? Essa personagem começou a ter foco, a olhar para dentro dela. Ela alcançou isso, ela conseguiu isso, porque tinha uma mãe, um pai, trouxeram para ela esse senso de si e plantaram coisas significativas, valores, virtudes, as amigas de infância, e tudo isso foi substancial. Tudo isso foi poderoso para que ela pudesse centrar, olhar para suas emoções, nomear o que estava sentindo, o que estava ali, sabe, ruim nela. E isso é um ponto que eu digo para você. Precisamos ensinar nossos adolescentes, nossos filhos adolescentes, a nomear o que está sentindo. Eu estou brava, eu estou preocupado, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu não sei o que pensar, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, eu estou me sentindo um lixo, como eles mesmos falam, eu sou quadrado, eu não consigo, coisas negativas que às vezes clamam, falam. Então, nomear essas emoções é muito importante. Chama à tona o senso de si, são essas virtudes, esses valores, esses princípios. E foi isso que aconteceu com ela, porque foi lindo. Para mim foi assim a tônica do filme, o momento em que as emoções, todas elas acolheram
acolheram a ansiedade. A gente não pode fazer de conta que não existe ansiedade, deixar de lado. Pensa positivo que resolve. Não resolve. Não fale isso para um filho adolescente. Vai comer uma coisa gostosa que resolve. Vai jogar um pouco de videogame que você se acalma. Não vai se acalmar. Não vai acontecer. O que mais um adolescente necessita, e isso mostrou de maneira impactante, foi o acolhimento de todas as emoções. Quando todos se abraçaram, eu me emocionei. Eu confesso, meus olhos ficaram um pouco lágrimas, porque eu achei aquilo fantástico, lindo. Como que naquele momento eu achei sublime, maravilhoso. Acolher, nem palavras conseguem exprimir, explicar o que foi aquele acolhimento. Pensa aí, o dia que o seu adolescente estiver soltando fogo pelas ventas, nervosão, falando aqueles palavrões, aquela encrenca que dá vontade de dar um soco no meio da cara, mas você não faz isso. Você chega e abraça o seu filho e fala: eu tô aqui. Solta aí. Filho, eu tô aqui. Não dá pra abraçar? Põe a mão no braço, põe a mão no ombro, encosta do ladinho, senta em silêncio lá, naquele momento do filho adolescente. Só mostra, eu tô aqui. Acolhe, acolhimento, sem julgamento, sem crítica, sem querer colocar normas, sem falar que sabe tudo, sem que é dono da razão, que eu sou a mãe, que eu sou o pai, você cala sua boca, porque eu que mando, que eu que resolvo. Isso não é acolhimento, não é acolhimento. O filme, a tônica foi essa cena do acolhimento. Foi fantástico, você precisa ver, se você já viu, veja de novo e presta atenção nesse momento. Quando tem acolhimento, a personagem tá lá, jururu, e eu estou aqui mostrando alguns trechos do filme para você. Ela está lá no banco de reserva ali, tirada do jogo, e aí ela recebe o acolhimento, ou seja, ela aprendeu a acolher as suas emoções ao olhar para os medos existentes, para os conflitos, sem desmerecer nada. Eu não consigo, eu não sou boa, ninguém gosta de mim, não vai dar certo. Tudo aquilo que era negativo que ela pôde pensar, ela pensou ali, ela acolheu, ela olhou, ela encarou todos os problemas, todos os conflitos ali. E isso fez com que o senso de si, as emoções primárias ganhassem força, e junto com as novas emoções, o tédio, por exemplo, viu o tédio? Inclusive, a hora que perdeu lá o celularzinho, ou seja, ele tava ali, sem querer fazer nada, mas no controle de tudo. Pensa que seu adolescente tá lá enfornado naquela caverna, não está escutando e vendo você, mãe, pai, tudo que acontece na casa, não significa que ele está alheio. Ele só está lá no tédio, mas ele tem um controle, está controlando tudo, tá vendo tudo, sabe tudo. Eu sei que os adolescentes me contam quando eu estou com eles. Eles falam: Rosana, se o que eu te conto aqui contasse pra minha mãe, meu Deus do céu. Eu sei muita coisa dos adolescentes que muita mãe e pai não sabe, porque não pode falar em casa, não tem acolhimento. Então, olha só, veja esse momento. O tédio controla tudo, mas ele não está alheio. E ó, olha aí na cena, a hora que perdeu o celularzinho, o telefoninho dele lá de controle, ficou desbaratinado, levantou do lugar, saiu do lugar, tava deitadão lá no sossego, desassossegou de repente, porque será? Perdeu o controle? Quando seu filho adolescente não tem as informações dentro de casa, ele fica desassossegado, e é preciso você trazer para ele as informações na hora certa, porque ele sempre vai querer ter um controle ali. Por isso que é um mandão muitas vezes, por isso que parece que quer governar a mãe, o pai, o irmão menor, essas coisas que você sabe que acontece, porque parece que ele é um tédiozinho, mas ele controla tudo. E voltando aqui das emoções primárias que surgiram, ressurgiram, se fortaleceram através do senso de si, pode então ter um comando de volta, ou seja, um ajuste, uma autolapidação, igual a gente lapida um diamante. É um fogo, é uma coisa que esquentou ali, mas se autolapidou, se autorregiu, se autogovernou, e a gente chama isso de domínio próprio. Inclusive na Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, está escrito sobre nós termos domínio próprio, algo tão importante que precisamos ensinar nosso filho adolescente a partir do momento que ele aprende a nomear os seus sentimentos. Então, nesse filme foi mostrado o resgate desse domínio próprio a partir
desse senso de si que retomou suas forças junto com as emoções primárias, aquelas nutridas durante a infância e principalmente aquelas também que fizeram parte do início da adolescência, junto com os níveis maiores de emoções. O senso de si, eu até escrevi aqui, lá dentro do cinema, quietinha ali, eu escrevi, falei, não posso esquecer de falar sobre isso. O senso de si é asseguramento, pertencimento, reconhecer seu lugar nesse mundo, é acolhimento, é auto-amor, é auto, tudo de você para você, coisa que o adolescente ainda precisa aprender durante os momentos conflituosos, e é pai, é mãe que ajuda a olhar para isso com esses plantios do acolhimento. Isso vai fazer um resgate de autoestima, de autoconsideração por tudo que vive, aprende. Veja que a personagem teve depois um resgate, retomou sua amizade, viu que as características das novas amigas eram das novas amigas. Ela não precisava ser igual às outras, ela precisava ser somente ela. Se ela fosse aceita, ok, ela iria pertencer a este grupo. Se não fosse, o que poderia fazer? Não poderia fazer nada, porque não haveria quantas mechas ela poderia fazer no cabelo se esse grupo simplesmente não aceita, não vai pertencer. E aí vai ter que lidar com essa dor. E ela entendeu que não precisava disso, que ela tinha as referências importantes como os pais, como as amigas, e que ela podia ser quem ela era, e sim, alguém, as próximas, as novas amigas, também poderiam gostar dela. Assim como ela também pode escolher os novos amigos, as novas amigas. E isso é valor, é virtude que a gente precisa ensinar para os nossos filhos adolescentes. Então, na adolescência, parece que tudo vai começando de novo. Parece que as emoções são novas. Parece que tudo não existiu ainda. Só que o senso de si nos mostra um alicerce, algo que já foi feito, algo já foi construído. E a gente vai dar conta de dar continuidade, mas do jeito certo, nessa evolução de sair da infância para ir para o mundo adulto. Mas para chegar no mundo adulto, eu tenho uma transição que é a adolescência. É aprender a acolher essas emoções. Adolescente que vai podendo demonstrar seus conflitos, expor tudo isso, sente essa permissão dos pais em se expor, em falar de tudo, de qualquer coisa que necessita, tem já um asseguramento, algo já mais avançado. Então isso traz o norte, traz uma segurança, uma paz em poder se expor, ainda que sejam nos atos indesejados, em alguns comportamentos errados, equivocados, nas incertezas, medos. O adolescente tem muito medo, e durante esse filme também foi apresentado os medos. Toda aquela bagunça foi gerando ansiedade. A ansiedade nada mais é quando as nossas emoções se desajustam. E durante a adolescência há muitos momentos de desajuste emocional. Desajuste na alegria, pode ver. Às vezes é uma euforia, às vezes a tristeza é demais da conta, não tem motivo. Às vezes está com medo. Pra que esse medo? Quantas vezes a gente vê um filho adolescente de 13, 14 anos, aquele tamanhozão, às vezes aparece no quarto dos pais, posso dormir aqui? Às vezes porque escutou um barulho, ficou com medo. Mas tá com medo desse tamanhozão, com medo? Sim, com medo. Acontece, ele não é adulto, ele é adolescente. Então essa personagem, de uma forma fantástica, apresentou para nós um banquete de entendimento de muitos pontos relevantes que acontecem durante a adolescência, que a gente possa digerir tudo isso com sabedoria, olhando então para a nossa realidade, dentro da nossa casa, no relacionamento com o filho adolescente, com o primeiro empenho do acolhimento, que é a tônica desse filme. O acolhimento. Acolher as emoções, dar lugar para elas existirem e se mostrarem como são. Isso é auto-amor, acolhimento, ensinar o filho a abraçar as próprias emoções, porque é uma montanha russa. E quando entender isso e acolher, o domínio e o auto-amor se regulam. A gente precisa ajudar o filho adolescente a se autorregular, mas ele só alcança isso quando nos momentos de conflito aprende por instrução, se possível, claro, de sua mãe ou de seu pai, a olhar, a encarar de uma maneira, não é leve, porque é um momento delicado, mas assim, poder expor, se sentir, se autorizar, inclusive, a pôr para fora. Eu posso falar aqui do meu testemunho com meu filho adolescente, agora como mãe. Hoje meu filho é um adulto jovem, já 24 anos, quase 25, mas durante toda a adolescência não importava qual era o assunto. Se às vezes tinha uma situação mentirosa, mãe, preciso
te falar, errei aqui, ó, pisei na bola. Ou às vezes eu supunha que tinha alguma coisa acontecendo, eu falava, Guilherme, você fala primeiro ou eu falo? Tem um negócio aí que você precisa me contar, eu prefiro ouvir das suas palavras. Ai, mãe, deixa eu te contar. Me contava. A questão da sexualidade, a questão do primeiro beijo, as encrencas na escola que aconteceram algumas vezes com os amigos, naturalmente vai acontecer. Durante a adolescência isso acontece. Os problemas, às vezes com nota escolar, tudo muito às claras, porque a mãe, eu também sempre fui muito clara em me mostrar, em me revelar para o meu filho também, lógico, que dado as medidas aí de cada idade, do amadurecimento, mas tudo muito às claras. Nomeando os meus sentimentos é uma forma de referência e de ensino para esse filho. Filho, hoje eu estou triste, eu não estou legal. Se você me ver muito silenciosa, com a cara meio feia, pesada, não tem nada a ver com você, filho. É que eu estou com uma situação de mundo adulto. Não se preocupa, não é sobre você. Ou filho, prometi que ia fazer tal coisa com você hoje, eu não vou conseguir, estou atarefada, eu tenho tais compromissos, eu não vou poder cumprir hoje. Filho, olha só, você está me pedindo uma coisa que eu não acho justo agora na sua idade. Você ainda tem tantos anos, você ainda está numa época de estudo, desse tipo de ação, desse tipo de compromisso, isso ainda não é para sua idade. Vai chegar o tempo. Lembra aqui o desejo de dirigir, 17 anos queria dirigir, não é tempo. Aos 18 anos, tirou sua carteira de motorista, né, com a carteira de habilitação, já queria dirigir tudo lá, falei, calma, logo você vai dirigir sem a minha presença, sem a presença do seu pai. E hoje já viaja, já faz de tudo. E vez ou outra conversamos, mãe, tudo passa e chega o tempo em que a gente pode fazer muito mais coisas. Sim, há tempo para todas as coisas, mas é importante ensinar o filho a se expor. E ao se expor, nós vamos ter as informações desse filho, vamos ter então o acolhimento do que ele mais precisa. E aí a gente ajuda o filho a aprender a autorregular suas emoções. Eu aconselho, sugiro, sabe? Falo e reforço, assista esse filme Divertidamente 2 agora com esse outro olhar, percebendo o senso de si, aquilo que é da essência dessa personagem, as emoções primárias que aconteceram durante a infância, como elas evoluíram depois para a adolescência, o acolhimento, o porquê a ansiedade surgiu foi justamente não encarar, não olhar, não nomear as emoções sentidas de uma maneira justa, de uma maneira saudável, e aí as coisas ficaram desbaratinadas, até porque na fase da adolescência os conflitos existem para o aprendizado, para o desenvolver de novas habilidades. E autorregular, autoamor também não deixam de ser novas habilidades. Um domínio de si também é uma nova habilidade. É um filme com muita sabedoria, posso pensar. Eu sugiro muito que você assista Divertidamente 2 agora com esse novo olhar de tudo isso que trouxe para você nessa forma das minhas impressões como mãe e também como psicóloga. Já compartilha esse vídeo aqui com outras mães, com outros pais, para que tenham também esse novo olhar e de repente possam ter a oportunidade em assistir a esse filme novamente, e aí as fichinhas vão caindo e isso tudo vai sendo transposto também para a sua realidade, para as práticas educativas com o seu filho adolescente. Não esquece, seu filho é um diamante, precisa muito de você. E você, mãe, pai, é diamante e lapida diamante.